Glória seja dada a Deus por este momento maravilhoso que o Senhor Jesus nos concede de estarmos aqui para ouvirmos a sua gloriosa palavra. Deixe uma mensagem ao seu coração que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai, pois-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Glória a Deus por essa palavra de exortação que chega aos nossos ouvidos nesse dia. Aqui, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus não se agrada da soberba dos nossos corações. Qualquer soberba que tiver, nós devemos tirar, limpar da nossa vida e sujeitar a Deus todos os dias, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos ao diabo? Permanecendo na fé, na obediência. Vem a força do pecado, não vou me desviar para o pecado. Permaneço na fé, vivo no meu Senhor e na obediência da palavra dele. Jesus disse que não é para eu fazer assim, então por que eu estou fazendo assim? Ele não quer que eu faça assim, então eu não vou fazer. É assim que nós resistimos ao diabo. A gente permanece fiel na palavra de Deus. Resistir ao diabo é permanecer fiel na palavra de Deus e não nos deixando ser levados às más conversações, aos pecados, voltar à prática velha daquilo que a gente já renunciou. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Como que nós nos chegamos a Deus? Chegai-vos, ide após, e ele se chegará a vós. Chega-te a Deus. Senhor, sou falho pecador, miserável pecador, carente de tua misericórdia, carente de teu amor, carente de teu perdão. Mas eis-me aqui, Senhor. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Senhor, estou aqui com propósito de mudança, estou aqui com propósito de ser um novo vaso em tua presença, uma nova vida em tua presença. Estou aqui, Senhor, com desejo de renunciar ao meu pecado, de renunciar àquilo que me afasta de ti. Me recebe, Jesus. Eis-me aqui. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a você. Alimpai as mãos, pecadores. Alimpai as mãos. Deixa de lado aquilo que é errado. Deixa de lado aquilo que é desonesto, que é injusto, que é impuro. A soberba, a maldade, a ruindade, a desobediência à palavra de Deus, o coração rancoroso, cheio de inveja, de ódio, contenda, perseguição, afronta, toda sorte de treva, desobediência. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Com duplo ânimo. Porque quando estamos passando por esses processos, a gente
fica desanimado. A gente se vê tão falho que a gente fala assim: é impossível Deus me aceitar. Sou falho, meu Deus, pecador. Sou uma pessoa desprezível. Não mereço a tua misericórdia, tua graça, teu amor. Mas Deus diz aqui: e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Que nós venhamos sempre ter um ânimo pronto, duplo, na presença de Deus, enquanto purificamos os nossos corações. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem é que nós precisamos? Por quem que nós precisamos ser exaltados? Somente por Deus, irmãos. Não esperemos a exaltação do homem. O homem falha. Não esperemos do homem uma glória, uma exaltação. Não. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele te exaltará. Então, se humilha na presença de Deus, só Ele pode nos exaltar. A exaltação do homem ele é momentânea, passageira. Às vezes o homem exalta aqui, daqui 10 minutos ele já derruba. Mas Deus não. Disse: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem agora que te exaltou, no outro dia Ele pode te derrubar. Mas Deus diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando a gente se achega na presença de Deus, os nossos pecados, sentindo nossas misérias, lamentando, chorando, confessando o nosso pecado ao Senhor, quando a gente transforma o nosso riso em pranto e o nosso gozo em tristeza, lamentando as nossas misérias na presença de Deus. Homem miserável e pecador que sou, falho, pecador que sou. Ai de mim se não fosse tua misericórdia, Senhor. Se humilha na presença de Deus, perante a face do Senhor, que Ele vai te exaltar. Deus te exalta quando Ele te perdoa. Quando Deus te traz o perdão, você é exaltado, porque a gente pensa assim: meu Deus, como pode eu ser amado tanto assim? Aí você já começa a sentir ser exaltado por Deus. Como pode um Deus tão maravilhoso assim se entregou por mim, entregou sua vida ali na cruz do Calvário para que eu pudesse viver, para que pudesse me comprar por um alto preço de sangue. Foi muito amor, foi com muito amor que o Senhor nos comprou. O preço foi de sangue, o preço foi doloroso. Então por isso esse Deus nos ama tanto assim e Ele quer nos exaltar. Mas nós precisamos nos chegar na presença dEle. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Não vamos falar mal do nosso irmão. Vamos amar o nosso irmão. Vamos orar por ele, orar por aquele que te persegue, aquele que te faz o mal. Ora por ele, Senhor, tenha misericórdia daquela vida, transforma, faz um vaso novo. Quando você ora para aquele que te persegue, para aquele que te humilha, para aquele que te faz o mal, ele te pisa, ali o Senhor muda o seu cativeiro. Agora, quando nós ficamos ali no nosso coração julgando, fulano faz isso, fulano está fazendo aquilo, e a gente não tem certeza daquilo que aquela pessoa está fazendo, nós estamos sendo um juiz. E é só um juiz que ele pode salvar e destruir. Nós, quem somos que a outro julgamos? Mas nós precisamos também entender o que é um julgamento. A palavra de Deus fala que não julgueis para que não seja julgado. Julgar é a gente
dizer algo de alguém que a gente não tem certeza. Agora a gente dizer, meu irmão, você está errado nisso, mediante a palavra de Deus. Você está me julgando, mas vocês têm certeza que aquele irmão está naquela prática errante. Isso não é julgar, isso é você advertir aquele irmão. Está na palavra de Deus e você sabe que aquele irmão está fazendo, se desviando da palavra de Deus. Isso não é julgar, isso é você ajudar o irmão. Isso é você mostrar como que precisamos ser reto e ter a retidão dentro da palavra de Deus. Agora, o julgar é a gente não conhecer aquele coração e a gente dizer aquilo que não sabemos. A gente faz um julgamento. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez isso, fulano deixou de fazer isso, fez aquilo outro, e a gente fica ali naquela murmuração e a gente não tem certeza. Quando alguém traz entre nós, você viu de fulano? O que tá falando de fulano? Você tem certeza? Você sabe de onde saiu? Você sabe de que fonte aquilo saiu? Você tem certeza? Você viu? Como que Deus diz pra gente, se você vê o teu irmão pecar, caminha nele, vá até ele e chama a atenção dele. Irmão, você deslizou aí, você saiu fora da palavra. Então toma cuidado, irmão, para que você não caia. A palavra de Deus vem falando que se aquele irmão não te ouviu, você vai com uma testemunha diante daquele irmão. Você está continuando nisso, isso está fora da palavra. Você deslizou e está deslizando de novo e está aí na mesma situação. O que a palavra fala em seguida? Se aquele irmão não te ouviu, você leva perante a igreja e fala, irmãos, eu chamei a atenção do irmão, o irmão tá assim e o proceder dele tá assim. E eu já chamei a atenção dele, já falei com ele, ele tá na mesma prática, ele tá na mesma situação que desde a primeira vez eu chamei. Aí a palavra de Deus fala para considerar como um gentil, como uma pessoa que não serve a Deus. Porque a palavra tá aí para que todos nós a obedeçamos. Então, aquele que não quer obedecer, que seja considerado como um gentil. Mas para isso não precisa ser nosso inimigo. Não precisa ser uma pessoa que você não olha mais, que você não quer mais uma conversa com ele. Não, você vai ter ele como um gentil, como uma pessoa que não serve a Deus. Então, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, vamos cada dia permanecer fiéis ao Senhor, não julgando o nosso próximo, que nós possamos ajudar uns aos outros na palavra de Deus para nós alcançarmos a salvação. Não fazendo nosso próprio juízo, não julgando aquela pessoa. Aquela pessoa, ela tem que, né, deixar ela de lado porque ela faz isso, faz aquilo. A gente está fazendo um julgamento se a gente não sabe, né? Então, o julgar é diferente de a gente ensinar, do que a gente ver aquilo que está fora da palavra de Deus e a gente não concordar com aquelas atitudes da pessoa. Então, que nós possamos nos achegar a Deus e Ele se chegará a nós e ia limpar as nossas mãos todos os dias e de duplo ânimo purificar os nossos corações. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Leia a palavra de Deus, a Bíblia diz que erramos por não examinar as Escrituras. Então, aquele que lê, ele não fica confundido e ele não é enganado. Então, leia a palavra de Deus, leia todo dia um pouquinho, para fortaleza da nossa alma. Que assim o Senhor Jesus te abençoe. Amém.